Olá, eu sou Felipe Alves, sou ilustrador, sou designer e a convite do Elder, aqui do canal Estante do Tex, eu venho falar um pouco de uma HQ que eu li recentemente, agora no comecinho do ano, que é aqui o Doutor Estranho, Os Últimos Dias da Magia, que é um quadrinho de certa forma longo, tem 552 páginas e é escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Chris Bachalo, que é um artista que já está há muitos anos na Marvel, já passou por X-Men, Homem-Aranha, praticamente todos os títulos principais da Marvel. É um grande veterano. E aqui, essa história é algo que já faz tempo que eu queria ler, que eu queria acompanhar. É uma história que está dentro do universo mágico da Marvel, aqui onde o ponto principal é, como o próprio título fala, o Doutor Estranho. Então eu gosto bastante dessas histórias de magia, com magos, criaturas místicas, monstros, coisas do tipo. E essa história aqui, ela vai abordar um ponto principal, que como o próprio título dela fala, Os Últimos Dias da Magia, que ela aborda um momento no universo Marvel onde a magia ela começa a ser extinta, começa a ser exterminada por um personagem, por um ser que vem de um outro universo, de um universo paralelo, que é chamado de Empírico. E esse Empírico, ele é um caçador, ele segue por cada universo ali do multiverso, exterminando cada um dos magos supremos. Que aqui, nessa história, eu não sei se anteriormente isso já tinha sido estabelecido, mas aqui nessa história, nesse arco, é mostrado que dentro do multiverso, em cada universo, existe um mago supremo na Terra. Então ele sai destruindo cada um dos magos supremos e finalmente ele chega no planeta Terra, que é onde temos o Doutor Estranho, que é aqui o último mago supremo que restou. É aquele que falta para que ele extermine e para que a magia desapareça. Então o Empírico ele vai destruindo cada mago supremo em cada universo, consequentemente ele vai destruindo toda a magia, e aí começa a chegar um ponto na história que quando ele está caçando o Doutor Estranho começa, em algumas situações, tentar fazer algum feitiço, conjurar palavras, fazer os movimentos, toda aquela linha de feitiços que ele tem, e ele começa a ver que algumas começam a falhar os feitiços. Ele começa a achar estranho, e isso é consequência dessa extinção da magia, porque a magia em si seria como se fosse uma entidade viva que permeia todo o universo, e cada mago supremo, ou cada bruxo, ou cada mago, ele se utiliza dela para manipular e fazer aquilo que ela quer. Ao longo dessa história vai sendo mostrado que, para que um mago execute um feitiço, ele tem que dar algo em troca, ele tem que pagar um preço. Esse preço muitas vezes gera um impacto físico, ou na alma, ou na mente do mago. E aqui, pouco a pouco, vai sendo mostrado que o Doutor Estranho, ainda que não seja mostrado nas histórias, aqui vai sendo revelado que nos bastidores, na vida particular e pessoal dele, ele enfrenta grandes sofrimentos, porque cada vez que ele executa um feitiço, quanto mais poderoso for esse feitiço, maior é o dano físico nele. Então tem um momento que é mostrado que ele, para se alimentar, ele já não consegue se alimentar de comida normal, ele tem que comer coisas místicas, coisas monstros, nojentos, bizarros, horrorosos, porque é a única coisa que o organismo dele suporta devido ao tanto de magia que ele já usou, devido aos danos que ele sofreu. Então, cada vez que ele faz um feitiço, ele tem que pagar um preço, e muitas vezes alguns feitiços que ele fez, ele não pagou o preço. E ao longo dessa história, lá na frente, vai ser mostrado que o não pagamento desse preço, e mais do que isso, uma manipulação que o amigo dele aqui, esqueci o nome dele, vou colocar aqui na tela, ele faz para tentar contornar, para barrar esse sofrimento que o Doutor Estranho tem. Isso ao longo dos tempos vai sendo acumulado, esse sofrimento, em um local na casa deles, o Sanctum Sanctorum, e ali, em um dado momento, vai ser gerada uma criatura monstruosa que é gerada a partir do sofrimento do Doutor Estranho. Essa criatura, o objetivo dela é acabar com o Doutor Estranho, é fazer o Doutor Estranho sofrer, porque ela se alimenta do sofrimento do Doutor Estranho e ela de certa forma se enxerga como sendo filha do Doutor Estranho. Um filho que foi gerado a partir de todo o sofrimento, toda a dor acumulada e retido ali para que ele pudesse continuar executando a função dele como Mago Supremo da Terra. Mas aqui nesse arco, o ponto principal é mostrar também o radicalismo do Empírico, que é um ser gerado a partir do momento em que a família dele, todo o planeta dele, os parentes dele, todo o povo dele foi destruído por uma entidade mágica e maligna, e a partir daí ele é tomado por uma raiva, por um rancor, por uma ira, ele decide sair caçando cada um dos magos supremos e exterminar toda a magia, porque para ele a magia é algo nocivo.
é algo profano. Então para ele a única coisa sagrada seria realmente a ciência. E aí nessa história que a gente vê que o ponto principal na minha visão é que o radicalismo ele é nocivo em qualquer das vertentes, seja no lado científico, seja no lado místico, religioso, qual você queira falar, filosófico. Aqui o ponto principal dessa história é que o radicalismo, em qualquer esfera que seja, por melhor que seja a sua intenção, ela vai gerar danos, vai gerar problemas. Então se você gosta do universo mágico da Marvel, gosta de histórias de magos e uma grande reflexão, essa HQ aqui é algo que eu recomendo. Então, fica aqui a minha dica. Doutor Estranho, Os Últimos Dias da Magia. Até mais, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.